Olá, sou Deise Nunes, diretora da Deise Nunes Escola de Modelos e Miss Brasil 1986. Bem, a minha palestra é Muito Além da Beleza, um legado a ser construído. Pois é. E para falarmos sobre isso, eu vou começar então contando um pouco da minha história. Eu acredito que eu vou conseguir responder várias perguntas, né? Ou várias dúvidas que algumas de vocês tenham. Bem, eu comecei a minha carreira aos 14 anos de idade como modelo. Mas antes disso, lá aos 9 anos, em 1977, então eu participei pela primeira vez de um concurso chamado Miss Simpatia, da escola onde eu estudava. Esse concurso a gente levava para casa uns talões onde a gente vendia votos, né? Então quem vendesse mais votos ganhava a faixa de Miss Simpatia. Eu consegui vender mais votos, então, né, fui a Miss Simpatia da escola. Passado esse período, depois lá em 82, se não me engano, eu acho que por aí, eu comecei a modelar, né? Já com 14 anos, aí comecei a modelar. E o meu primeiro trabalho foi as malhas Elaine, a Elaine Paiva Cabral, que tinha as malhas Elaine. Foi ela que me deu a primeira oportunidade. E eu nunca vou esquecer, né? Sempre, tudo que é primeiro a gente não esquece. Então, assim, eu lembro que eu e minha mãe, nós estávamos num salão de beleza, porque era carnaval. E nós estávamos esperando a nossa vez para fazer maquiagem, porque a gente ia no baile municipal. E eu estava sentada num sofá, e a Elaine, então, estava no mesmo salão, passou por mim, me olhou, perguntou se eu era modelo. E eu nunca tinha feito nada, né, de passarela, nada. E aí eu disse, olha, não sou modelo. Ela disse, ai, mas levanta que eu quero ver que altura tu tens. E eu me levantei e ela disse, ah, mas tu pode ser modelo, sim, tu tem uma altura ótima e não sei o quê. E ela disse assim, ah, eu tenho uma malharia e eu gostaria que tu fosse lá na minha malharia pra gente conversar melhor. E me deu um cartão. Dei pra minha mãe guardou o cartão. Na semana seguinte, nós fomos à malharia. Chegando lá, ela nos mostrou toda a malharia e tudo mais, e ela disse, olha, eu tenho um desfile para fazer em maio, era um chá da tarde pro Dia das Mães. Bons tempos de desfiles, né? A gente tinha tanto desfile na época. E eu lembro que ela disse, eu tenho esse desfile, tu não gostaria de fazer esse desfile? E eu fiquei assim um pouco assustada, um pouco com medo, receosa, mas ao mesmo tempo com muita vontade de fazer. Porque antes de começar, eu me lembro que eu via na televisão, tinha um programa chamado TV Mulher, e tinha desfiles nesse programa de televisão, onde ia Clodovil, Ney Galvão, e eu olhava aquelas modelos e ficava encantada com elas caminhando ali, mesmo que não fosse numa passarela grande, mas eu ficava encantada com a elegância, com o porte, com as roupas que vestiam, enfim, né? E aí me cai essa oportunidade, assim, na minha frente, eu disse, não posso perder, né? Até porque eu tive duas pessoas que me influenciaram bastante para ser modelo. Uma é a Veluma Nunes, que ela é uma modelo carioca negra, e a outra é Nilda Felisberto Correia, que ela é daqui de Porto Alegre, também modelo negra de passarela. Então foram duas mulheres que me inspiraram bastante, né? E aí quando a Elaine então me fez esse convite, eu disse, eu quero sim fazer. Gente, eu lembro que eu fiquei muito nervosa, muito nervosa. E se hoje alguém me perguntasse, e como é que foi o desfile, como é que tu te sentiu?
Eu me senti horrível, porque eu estava muito tensa mesmo. Mas enfim, fizemos o desfile, foi no Pão dos Pobres, estava lotado o salão da igreja. Enfim, foi maravilhoso. Bom, depois da Elaine, eu fui fazer uma seleção para um desfile da XC. Esse desfile da XC, quando eu cheguei para fazer a seleção, tinha muita gente, mas muita gente mesmo, e muitas modelos já consagradas aqui em Porto Alegre, né? E eu olhei assim em volta, tinha bastante gente nova também, bastante modelo começando, né? Ou que recém tinha começado. E eu olhei em volta e digo, ih, meu Deus, acho que não vou conseguir, né? Pegar esse desfile, porque tanta gente. E fiz o cadastro que tinha que ser feito e tudo mais. Deixei uma foto e voltei para casa. Uma semana depois entraram em contato dizendo que eu tinha sido selecionada, então, para fazer o desfile da XC. Então, que eles marcaram o dia que eu tinha que ir lá para fazer a prova de roupas e tudo mais. Eu fiquei, sabe, nas nuvens, porque imagina desfilar para a XC, uma das grifes importantes aqui de Porto Alegre, e eu disse, meu Deus, que responsabilidade. Aí fui, fiz as provas de roupa e tudo mais, o desfile era no Plaza. Mas o mais interessante de tudo isso, por exemplo, no desfile da Elaine, o primeiro que eu fiz, era só eu de negra. No desfile da XC já tinham modelos negras também, e eu, né? Era eu e mais duas, se não me engano. E aí eu comecei a observar. Quantos modelos negros nós éramos, afinal de contas, né? E eu vou dizer que, para minha surpresa, assim, por estar num estado onde todo mundo sabe que a grande maioria, que é um estado formado por alemães e italianos na sua grande maioria, nós éramos 6 modelos negros ao total, né? Não éramos poucos, mas poderíamos ter sido mais. Mas enfim, eu fiz o desfile foi no Plaza São Rafael, né? Então acho que foi a primeira vez que eu entrei no Plaza na minha vida. Um desfile grandioso, a imprensa toda. Eu lembro inclusive que o costureiro Rui, estava assistindo. E foi ali que ele me viu desfilando e que ele me chamou então para fazer o desfile dele. Então vocês imaginem a minha alegria e a minha ansiedade quando eu fui chamada para ir no ateliê do Rui, porque ele queria que eu fizesse o desfile para ele. Eu lembro que eu cheguei no ateliê, foi a Doris que fez a entrevista, né? Ela que fazia a entrevista com as modelos. E eu só tinha 14 anos. E aí ele não... uma das coisas que eu inclusive disse para ele na época, quer dizer, na época não, depois, né? Eu disse para ele que eu fiquei muito frustrada, porque ele não me deixou fazer o desfile da alta costura. Porque eu era muito jovem, ele achava que eu não ia saber, de repente, desfilar, vestidos de gala, enfim. Então eu só fiz a parte do prêt-à-porter. Bom, mas já foi, assim, algo fantástico, algo maravilhoso, algo grandioso. Foi um desfile lindo. Eu lembro que saiu uma foto minha com a Laura Vi, uma modelo que é gaúcha, mas que hoje mora em São Paulo, já há muitos anos, aliás. Saímos na Isto É uma foto bem bonita. Fiquei toda orgulhosa de mim mesma, imagina, saindo na revista e nos jornais, enfim. Foi um desfile grandioso. Logo em seguida, uma grande colega e amiga, a Madeleine Miller, me disse que a Milka estava fazendo uma seleção, porque ela estava buscando modelos novas para fazer um desfile.
E eu lembro que a Madi me disse assim: Daisy, por favor, vai de coque e, né, e vai de salto já pra tu parecer um pouco mais velha, porque com essa cara de menina, não sei se tu consegue passar na seleção. Bom, dito e feito, eu fui, como ela disse, fiz um coque no meu cabelo, né, pra parecer mais senhora, assim, mais adulta, digamos, não com cara de menina. Cheguei lá, fiquei esperando, ela me chamou. Quando ela olhou pra mim, olhou pra ficha, disse: Ah, mas tu tem 14 anos? Eu disse: Tenho 14 anos. Ela disse assim: Ah, não, mas não vai dar pra tu fazer o meu desfile. E eu fiquei assim, na hora, sem saber o que fazer. Meu Deus, eu não podia perder aquela oportunidade. Ela disse: Não, tu é muito jovem, tu não vai saber carregar minha roupa. Não, não vai dar. E eu disse: Ah, mas quem sabe então a senhora não quer que eu vista uma roupa e caminhe para a senhora ver como é que eu vou me portar, como é que eu me porto na passarela? Imagina, eu não tinha feito tantos trabalhos, mas foi aquilo que me veio na cabeça e foi aquilo que eu disse para ela. E ela disse: Então tá, vai ali naquele provador. Tinha um provador na sala dela, numa sala grande, bem bonita, toda dourada. Vai ali no provador e coloca aquela roupa que tá lá e o sapato que tá lá. Tá bom, entrei no provador. A roupa não podia ser mais senhoril, assim, era um conjunto de 3 peças. Era uma saia, uma blusa, assim, de alcinha e um casaquinho. E um Spencer. Todo florido, todo estampado. Eu botei a roupa, né? Eu tinha que botar aquela roupa, afinal de contas era aquela roupa que estava no provador. Botei um sapato e disse: Olha, estou pronta. E ela disse: Ah, então vem caminhando até aqui a minha mesa. E eu fui. Aí ela olhou pra mim e disse assim: mas tu desfila muito bem. Tá dentro do meu desfile. Nossa, foi um alívio, né? Imagina, consegui fazer. Então, aí fiz o desfile da Milka aquele ano, foi na Sojipa. Ela fez um desfile na Sojipa, também muito bonito. E os desfiles da Milka sempre foram desfiles muito coreografados. Toda entrada tinha uma coreografia diferente. Era uma coisa assim que a gente tinha que ter uma memória de elefante, né, para poder guardar todas as coreografias na cabeça para poder executar na hora das entradas. E assim eu comecei e fui fazendo desfiles. Aí eu com 15 anos eu participei de um concurso da outra escola que eu estava estudando. Participei do Rainha do Colégio, não ganhei o Rainha do Colégio. Fiquei como primeira princesa. Na época eu também jogava basquetebol pela escola. E eu lembro que eu estava num treino de basquete e o Grêmio Estudantil da minha escola veio conversar comigo, perguntando se eu não poderia representar a escola no Miss Umespa. E eu disse: Olha, mas eu não sou a rainha, né? Eu sou a primeira princesa. Ela disse: Sim, mas é que a rainha não vai poder e tal. E como tu és a primeira princesa, a gente está conversando contigo para tu nos representar, porque a gente tem que apresentar a candidata até tal dia, porque senão o colégio fica de fora, enfim. Eu disse: Olha, eu tenho que falar com a minha mãe. Cheguei em casa, falei com a minha mãe disse: Óbvio que tu vais representar a escola. Bom, cheguei no outro dia, fui no Grêmio Estudantil, disse: Vou representar a escola, onde é que eu tenho que ir, como é que tem que ir, enfim, me passaram todas as coordenadas e eu fui para o concurso. Ganhei o concurso de Miss Umespa, né? Enfim, aí eu lembro que eu saí, um jornalista chamado César Crobe, escrevia na Folha, no Correio, eu acho que era no Correio do Povo, ele escrevia e aí ele botou que surgia uma nova Marina Montini. A Marina Montini era uma negra que o Di Cavalcanti pintou, né? Enfim, aí saiu uma foto muito bonita minha no jornal, né? E eu continuava desfilando, sempre desfilando. E em 1984, então, eu ia completar 16 anos e eu estava num evento onde eu conheci Paulo Roberto Franchini. O Paulo Roberto Franchini, ele era diretor social do Esporte Clube Internacional e também trabalhava na Símbolo Propaganda.
Ele me encontrou nesse evento, que era a abertura do baile municipal, um coquetel que o César Crobe, que era o jornalista que fazia o baile municipal, então realizava todos os anos esse coquetel para a abertura do baile, enfim. E eu estava lá e o Paulo Franchini veio falar comigo, tava eu e minha mãe, porque eu estava sempre com a minha mãe, né? Minha mãe é a minha maior incentivadora até hoje. E nós estávamos ali, ele chegou, veio conversar, perguntou se eu ia participar do Rainha das Piscinas daquele ano. E eu disse para ele que eu não ia participar. E ele, então, disse, olha, aí ele se apresentou, né, e disse, o Internacional não faz concurso, né, a gente indica, eu geralmente escolho uma candidata, eu gostei muito do teu perfil e gostaria de saber se tu queres participar. Eu gostaria de conversar melhor contigo. Bom, enfim, na verdade, a minha mãe tentou com que eu fosse participar do Garden Party do Grêmio. Eu me lembro que ela levou na época um álbum de fotos que eu tinha feito, um book, lá na diretoria social, deixou lá e buscou uma semana depois. E aí eles disseram para minha mãe o seguinte: esse ano nós não vamos participar do Rainha das Piscinas. Acho que nós vamos apoiar um outro clube, né? Mas nós não vamos fazer Garden Party, não vamos participar. Muito que bem. Aí conheci o Paulo Franchini, né? Como eu já tinha dito para vocês. E eu pensei, ixi, acho que a minha mãe não vai querer, né? Porque é do Internacional. E aí ele nos deu um cartão, na outra semana nós entramos em contato, marcamos uma reunião, fomos até a Símbolo Propagandas, ele nos explicou tudo como seria, que ele iria levar a ideia para a diretoria do clube, né? E ele foi muito sincero, uma coisa assim que nunca ninguém tinha sido comigo, sincero dessa forma. Ele disse assim, não, Deise, eu vou levar, eu não vou dizer agora que por mim tu seria candidata do Internacional, mas por tu seres negra, eu preciso levar esse fato à diretoria. E eu entendi perfeitamente. Muito que bem, na outra semana, nos reunimos novamente, ele me disse assim, a diretoria adorou a ideia, gostou muito do teu perfil, então eu quero te dizer que se tu aceitares, tu é a rainha das piscinas do Esporte Clube Internacional. Nós iremos botar a faixa em ti num evento que nós vamos marcar no Chopão, tal dia, tal hora e tal, e assim foi. Me tornei então rainha das piscinas do Esporte Clube Internacional, foi um buchicho na imprensa, um absurdo de gente falando um monte de coisa, enfim. Fui para o concurso, ganhei o concurso e aí eu sofri meu primeiro preconceito racial. Ouvi na rua uma pessoa falando que no meio de tantas loiras foi ganhar justo uma negra, né? Depois eu sofri também preconceito racial num trabalho que eu fui fazer, numa seleção para um desfile, que o produtor chegou, falou, explicou tudo. Na hora que ele chamou os modelos para uma outra sala, eu me levantei e ele me disse, não, tu não, porque tu é negra e a empresa não quer negros no desfile. Então foram duas situações assim que me marcaram muito e me magoaram muito. Tanto é que eu cheguei em casa e disse para minha mãe, olha, eu não quero mais saber de concurso de beleza. Eu não vou mais participar, eu não sou mais obrigada a passar por esse tipo de preconceito, de humilhação, eu não quero mais. Mas ela não me ouviu e me inscreveu então em 86 no Miss Rio Grande do Sul. Ela me inscreveu, ela foi direto no SBT com uma foto, com meus documentos e me inscreveu sem que eu soubesse. Bom, não preciso dizer, né, que quando eu soube, eu disse que eu não queria participar, que eu não ia participar, mas naquela época a gente não discutia com pai e mãe, e ela me disse, mas tu vais participar sim, porque eu já dei minha palavra, e tu foste selecionada, então tu vai participar. O concurso era feito no Silvio Santos, e o Silvio ficou muito impressionado comigo, porque eu, quando fui para minha eliminatória, ganhei por unanimidade. Quando fui para a final do Miss Rio Grande do Sul, ganhei por unanimidade. Aí fui ao Miss Brasil, né? Fui ao Miss Brasil
e ganhei o concurso, né? Obviamente que nesse concurso era só eu de negra, no Rainha das Piscinas também era só eu de negra, e, e aí eu acho que eu demorei assim uns 4 dias para cair minha ficha, né? Meu Deus, o que aconteceu na minha vida? Porque mudou 360 graus. Era desde antes do Miss Brasil e era desde depois do Miss Brasil. Trabalhei muito, fui Miss Sudamérica, fiquei em terceiro lugar, ganhei melhor traje típico. Do Miss Sudamérica fui ao Panamá, onde fui muito bem recebida. Os panamenhos assim me receberam de braços abertos. Então era uma loucura, assim, aonde as misses iam, que eles me enxergavam, eles gritavam Brasil, Brasil, Brasil. Foi uma experiência única. Eu jamais vou esquecer de todos os momentos que eu vivi dentro do Miss Universo, das coisas que eu aprendi. Ali eu cresci muito como mulher, como ser humano, como pessoa, né? Um concurso onde eu vi várias negras, tinham várias negras, não era só eu. Eu não era a única, graças a Deus. E então foi um aprendizado. Fiquei entre as 10 classificadas, no geral fiquei em sexto lugar. Me deu muita visibilidade. Eu voltei depois para o Brasil e continuei trabalhando muito, viajei muito, quase todo o país, conheci quase todas as capitais do Brasil. Então o Miss Brasil, ele me abriu muitas portas mesmo. Bom, depois do Miss Brasil, passado um tempo, aí eu fui morar em São Paulo, depois mudei para o Rio de Janeiro. Em 1989 eu volto então para Porto Alegre e no final de 89 eu caso, né? Casei jovem, casei com 21 anos e fui levando a minha vida. Tive meu primeiro filho aos 24 anos, meu segundo filho aos 26 anos. Fui mãe bem jovem também, mas era algo que eu sempre quis, né? Era algo que eu sempre pensava. Continuei fazendo meus trabalhos como modelo, continuei sendo muito chamada para ser jurada de concurso de beleza no Brasil inteiro. Eu viajei o Brasil inteiro, Brasil inteiro. Em 2010, eu tive uma experiência numa produtora onde me chamaram para fazer, então, montar um curso de modelos. Cheguei lá, achei que ia só dar aula de passarela, mas não existia o curso montado com os módulos que são necessários. Montei todo esse curso dentro dessa produtora. E eu que ficava responsável então por chamar os profissionais, né, para ministrar os módulos que são necessários. Fiquei um ano lá dentro e vi que o trabalho não era muito honesto, digamos assim. Então resolvi sair. E demorei uns 2 anos para montar a minha escola, a Daisy Nunes Escola de Modelos. Vi essa necessidade porque, primeiro, vi que eu tinha que também auxiliar pessoas que não tinham condições de ter um curso. Vi que eu podia passar o que eu aprendi a vida inteira para outras pessoas. E vi que era necessário eu empreender, né? Porque é tão difícil a mulher ter espaço, é tão difícil a mulher e negra, então, é muito mais difícil ter espaço. Então, dentro do curso, eu disponibilizo sempre uma vaga social onde ou alguém me indica ou eu mesma encontro uma pessoa que eu acho que tem o perfil para ser modelo e que tem a vontade de aprender. Então essa pessoa vai e faz o curso gratuitamente, né? Isso é a minha contribuição para a sociedade, que eu acho que já é muito válido. E nós temos, e com essas coisas todas que aconteceram, né? Vidas negras importam? Sim, vidas negras, vidas brancas, todas as vidas importam. E nós precisamos educar as nossas crianças para que elas tenham cada vez mais orgulho de ser negra. Hoje eu vejo os jovens mais orgulhosos da sua negritude, usando cabelos avantajados, usando roupas que gostam, enfim. E a gente vê esse orgulho, por quê? Porque esses jovens hoje,
eles têm referência, coisa que eu não tive muitas referências quando criança. Eu, por exemplo, eu não tinha uma apresentadora negra. Tinha a Glória Maria, que era repórter, né? Mas não era apresentadora de um telejornal. Nas novelas, os negros só apareciam em novelas como escravos, né? Nunca num papel de grande destaque. Hoje a gente já vê isso. Então esses jovens hoje, eles têm muitas referências. E nós precisamos, de fato, educar nossas crianças. Mas para que isso aconteça, é necessário que a gente coloque na história do Brasil a verdadeira história do negro nesse país, né? Ainda não foi contada essa história. Ainda falta muita coisa a ser contada, né? E nós lutamos todos os dias, para conscientizar as pessoas, né? Para mostrar que todos somos humanos, que todos nós merecemos as mesmas oportunidades. As pessoas me perguntam assim, Deise, mas o que falta para o negro? Gente, falta oportunidade. É a coisa mais simples. Oportunidade. Nos dê a oportunidade de sermos o que quisermos ser, de estudarmos para crescermos, de poder abrir uma empresa, para poder empregar outras pessoas. Falta oportunidade. E é isso que a gente pede. E respeito. Vamos nos respeitar, né? Vamos nos respeitar, vamos agir como Deus sempre diz, somos todos iguais, somos irmãos. Então a gente precisa de respeito e oportunidade. E eu vejo no empreendedorismo muito isso, né? Uma oportunidade muito grande. O que os empresários podem fazer para fomentar isso? Ora, o que as pessoas da sociedade podem fazer? Podem consumir produtos feitos por negros. Por que não? Né? Pode empregar negros, porque na verdade todos nós temos capacidade, não é a nossa cor, não é a cor da nossa pele que vai dizer se eu sou mais capaz ou menos capaz. É a oportunidade que vão me dar que vai dizer isso, né? Então, assim, o que eu deixo aqui de conselho, o que eu deixo de mensagem? Que as pessoas não desistam nunca. E que nós, mulheres negras, empreendedoras, mães batalhadoras, donas de casa, quantas mulheres hoje são pai e mãe, né, que fomentam suas casas, que sustentam sua família, né, que correm atrás de melhores oportunidades para os seus filhos, né, que a gente não desista e que a gente continue lutando, porque às vezes é difícil, sim, é difícil, e essa conscientização não só das crianças, mas como de toda a sociedade, é um trabalho de formiguinha, mas tem um trabalho que tem que ser contínuo, porque a gente não vai terminar com a discriminação e com o preconceito da noite para o dia. Isso está institucionado na sociedade há muitos anos. Isso faz parte da sociedade há muitos anos e nós temos que quebrar isso. Mas para quebrarmos isso, esses preconceitos, a gente precisa batalhar todos os dias, falar todos os dias, aonde nós estivermos, aonde nós tivermos oportunidade, precisamos falar, precisamos nos expressar, precisamos ter voz, né? Então, eu sempre dou a mesma mensagem, vamos ser felizes, não vamos desistir nunca dos nossos sonhos, nunca podemos desistir dos nossos sonhos, porque se a gente desiste, a gente perde uma parte da vida, né? Então, vamos empreender com responsabilidade, porque antes de empreender a gente precisa saber no que a gente vai empreender, né? A gente precisa estudar, precisa pesquisar, precisa fazer uma pesquisa de campo, digamos assim, para saber aonde eu vou empreender, o que eu posso fazer para melhorar. Mas a gente nunca pode desistir, né? É isso que eu aconselho, tá bom? Foi um prazer ter estado com vocês todas, espero que a minha história tenha inspirado muitas de vocês. Um grande beijo e até a próxima!